Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Bruno e como prometi para vocês, durante o período agora do coronavírus, eu vou estar postando aqui algumas aulas, né, para que não fique batido, né. Hoje, para os terceiros anos, nós vamos começar a falar sobre regiões da ONU. Então, roda a vinheta. Bem, vamos começar hoje então falando sobre regiões da ONU. O que são as regiões da ONU? São as regiões que elas são agrupadas, né, que são os países que são agrupados de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né, o PNUD, né? E essa classificação, ela tem muito a ver com os problemas que cada país enfrenta, cada região enfrenta, né? Por exemplo, na América Latina o problema maior é a miséria, né? A fome, né? Decorrentes do acúmulo de renda, né? Que existem das populações mais ricas em relação às populações mais pobres. É diferente, por exemplo, da pobreza resultante das guerras e dos conflitos étnicos na África Ocidental, que também é diferente da pobreza da África Meridional, por exemplo, né, que é onde está a África do Sul, Lesoto e tal, que lá são de problemas históricos, mas hoje agravados pelos problemas das doenças sexualmente transmissíveis, né, que a população não tem acesso a determinados tipos de recursos e tal, né, e conforme eles vão se contaminando, esse quadro vai sendo agravado pela exclusão, pelo preconceito e tal, né? Então a população nessas regiões, elas têm diferentes necessidades. A gente vai começar a analisar isso agora com os próximos vídeos. Então, bora lá. Vamos começar a explicar como é que a ONU funciona. Para entender a ONU é necessário entender que ela foi criada em 1945, em outubro de 45, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela tem uma estrutura que é composta principalmente pelo Tribunal Penal Internacional, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Existia mais um que era o Conselho de Tutela, mas ele foi extinto em 94 porque ele se tratava dos países, né, na verdade dos territórios que estavam sob domínio de outros países, né? E como a França deu independência a última o último território sob a sua tutela, né, esse conselho foi extinto. Mas o Tribunal Penal Internacional, ele se refere aos crimes de guerra e crimes que são cometidos mundo afora, e eles podem ser instalados conforme a ordenança das Nações Unidas, né? O secretário-geral das Nações Unidas, ele é eleito pela Assembleia Geral, né? E ele tem um mandato geralmente de 5 anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato. O Conselho de Segurança da ONU, ele reúne os 5 países com poder de veto, no caso, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, né? Mais outras 8 nações que não têm poder de veto, mas elas podem estar opinando sobre aquilo que for de concordância das 5 maiores, né? E podem estar fazendo os devidos julgamentos dentro do Conselho de Segurança. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que vai reunir diversos tipos de órgãos e programas, né? E a Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne todos os países, né? E eles podem estar votando a adesão de uma nação ou não às Nações Unidas, né? E as diretrizes dos programas, as diretrizes gerais dos programas que vão ser adotados pelas Nações Unidas. E aí é o seguinte, a gente tem alguns tratados e programas principais, né? O primeiro deles é o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que acaba regendo geralmente todos os outros. O Fundo Monetário Internacional, que é o responsável por fazer empréstimos financeiros. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é o que diz o que é justo e o que não é justo entre as nações, em termos de legislação trabalhista, horas de trabalho, trabalho escravo, ela que acabou organizando isso. A Unesco, que fala sobre a questão da cultura e da educação para todos os países, né? O que a população ela pode reivindicar como sendo justo, né?
aprendizado, de questões de ordem cultural, né? A OMM, que é a Organização Mundial de Meteorologia, né? O Banco Mundial também tem função semelhante ao do FMI, só com uma destinação mais social e de infraestrutura do que o Fundo Monetário Internacional. A Organização Mundial de Saúde, né, que é a que rege todos os programas de saúde no mundo inteiro. E por último a FAO, que ela fala sobre agricultura e alimentação em todo o mundo, né? As regiões da ONU, que é outra questão que também acaba sendo tratado dentro dessa situação de aprendizagem, elas são 15, certo? As principais, né? Cada região tem uma necessidade política, social, ambiental diferente uma das outras, né? Então a ONU ela tem que fazer as análises conforme seus escritórios presentes em cada uma dessas regiões. Para atender, devemos acessar o relatório de desenvolvimento humano. Para quem quiser acessar depois, é o www.pnud.org.br. Vou deixar o endereço ao final do vídeo, né? Vocês podem estar acessando, né? E fazer a verificação do que se fala em cada uma dessas regiões. E são 15 as regiões, não precisa decorar todas elas, mas é importante saber quais são. A primeira delas é a América Anglo-Saxônica, que compõe os Estados Unidos e o Canadá. Depois a América Latina, que é toda essa região marrom que vai do México até a Argentina, passando inclusive pelo Brasil, América Latina. Depois, toda essa região que está em azul, Europa Ocidental, que vai das regiões, como é o caso da Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, até a Península Ibérica, né, onde está Portugal e Espanha, né, Península Itálica, onde está a Itália, a Grécia, e toda a Europa Central, de França, Alemanha, Suíça e tal. Depois nós temos a Europa Oriental, que vai desde essa região aqui, Ósia, que é a Rússia, até em azul mais escuro, que é os Balcãs, né, onde está a Croácia, Sérvia, Montenegro, Eslovênia, né, até a região mais a leste, ali onde estão os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, e os países ali do Mar Negro, que no caso ali é a Ucrânia, a região da Moldávia, a Romênia, né, que pertence à Europa Oriental. Depois, o norte da África, que vai desde a região do Saara Ocidental e Mauritânia até o Egito, o Sudão, é claro que o mapa não está atualizado aí, mas tem o Sudão do Sul mais ao sul ali do Sudão, né, Eritreia e tal. Depois, a África Ocidental, que é essa região todinha em cinza aí, que vai do Senegal até a Nigéria e o Níger. A África Central, que vai desde o Chad até Zâmbia e Angola. A Meridional, que é onde está Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue e Botsuana. A África Oriental, que vai desde o Moçambique e se estende até a Etiópia, Somália e o Djibouti. O Oriente Médio, que é toda a porção que vai desde a Anatólia, que é a Turquia, até a Península Arábica, onde está a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, os Emirados Árabes e o Catar, né, até a região do Irã. E nessa classificação também se encontram 3 países que geralmente são tratados como países europeus, né, mas pela classificação da ONU, Azerbaijão, Armênia e Geórgia são tratados como parte do Oriente Médio. A Ásia Central, que é a região dos países com estão, né, com exceção só do Afeganistão e Paquistão, mas Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão fazem parte dessa região. O sul da Ásia, que vai desde o Afeganistão e o Paquistão, passando pelos países do Himalaia, né, que é no caso o Nepal e o Butão, e indo mais ao sul para a Índia, Bangladesh e o Sri Lanka. O Extremo Oriente, que é composto pela China, Mongólia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Filipinas e Taiwan, a província rebelde da China. O Sudeste Asiático, que vai toda a região da Indochina, que é composto ali pelo Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, né, Malásia, Indonésia, né, que fazem parte dessa região, mais o Timor-Leste. E por último, lá embaixo, a Oceania, que fazem parte de todos os países que é desse continente. No caso, a gente vai ter Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Nova Zelândia, Austrália, Polinésia, né, as ilhas da Polinésia, da Micronésia e tal, que vão fazer a composição dessas regiões. Como vocês estão vendo,
é muito extensa essas regiões, né? Então são países que eles têm problemáticas diferentes, né, entre eles. Não posso estar tratando mesmo de uma região que a Argentina ela tem os mesmos problemas, por exemplo, que tem o Haiti dentro da América Latina, ou que a Austrália e a Nova Zelândia têm problemas que o Tahiti, as Ilhas Salomão, né, as Ilhas Marshall, Kiribati, né? Mas dentro dessas regiões existem os escritórios, né? E cada um deles são responsáveis por estar vendo também essas diferenças regionais presentes em cada um desses locais. Vamos dar aqui um exemplo de regiões da ONU. A gente tem aqui duas regiões com políticas públicas totalmente diversas, né? Vocês têm a América Latina e que vocês vão vendo aí os xizinhos em vermelhos, que são os problemas importantes presentes na América Latina, e os azuis, que são os que precisam de maior atenção. Quais precisam de maior atenção dentro da América Latina? A pobreza, desmatamento, problemas ambientais, né? Que no caso, né, na América Latina, o problema maior sempre é a questão do desmatamento dos países tropicais, né? Mas em outros países você vai ter problemas, por exemplo, com terremotos, você vai tendo problemas em relação a furacões, a enchentes, né, que necessitam de maior atenção, então por isso os problemas ambientais aí. E a questão do saneamento básico por conta do crescimento regular de muitas cidades na América Latina, né? Claro, não é o problema, por exemplo, de Santiago e Buenos Aires. São cidades que elas tiveram um crescimento urbano menor do que as suas cidades irmãs na América Latina. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Príncipe, Cidade do México, Bogotá, Caracas tiveram sim um crescimento muito maior e muito mais regular do que essas cidades que foram supercitadas. Montevidéu, por exemplo, que não tem problemas graves de crescimento urbano entre aqueles que necessitam de maior atenção. Mas são problemas importantes também o tráfico humano, né? As crises econômicas que são presentes na vida da América Latina e imigração ilegal, tá? Tanto que os Estados Unidos ele acabam reclamando muito dos chamados chicanos que acabam acessando seu território de maneira ilegal, né? Agora, na África Ocidental também é um lugar pobre, né? Tem a pobreza como um dos seus problemas maiores, mas tem indicativos diferentes da América Latina. Eles têm problema de guerra civil, que na maior parte delas já estão cessando, quando já não estão cessadas, né? Mas eles têm problemas de conflitos externos, que é o que pega em muitos desses países, né? E que tem conflitos em fronteiras, né? Em que o conflito de um país passa para o outro, então conflitos externos acabam afetando as políticas internas de alguns países. A fome extrema, em que alguns países 60%, 70%, até 80% da população passa fome extrema, né? Em que eles não têm o básico para se alimentar. As doenças sexualmente transmissíveis também são um problema, mas a prostituição não é, tá certo? E por que a prostituição não é? Porque no caso, esses países eles são emissários de pessoas para tráfico humano. Então não vai ser lá que vai ocorrer a prostituição. Geralmente vai acontecer nos países europeus. Então, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, né, você vai ter esse problema da prostituição massificada, né, como parte do tráfico humano que necessita de maior atenção. Mas lá, não. Lá eles são os emissários, né? Você tem problema de desmatamento, problemas ambientais. Que precisa de maior atenção aqui são as doenças de outros tipos, que são as chamadas infecciosas, no caso, ebola, sarampo, né, que são doenças que precisam estar de sendo tratadas com maior cuidado nessa região. Os direitos democráticos, porque nesse país em geral são democracias muito frágeis, são ditaduras, né? Tem crises econômicas. Tem problemas de saneamento básicos muito graves, o crescimento urbano deles é muito mais regular do que aqui dentro da América Latina, e da imigração ilegal, né? Vamos dar um exemplo de como é que a ONU atua. A gente tem, por exemplo, o PNUD, que ele vai, através de algumas pesquisas, identificar quais são os problemas em cada região. No caso, nós vamos falar de um país da África Central, no caso a República Democrática do Congo, que sofre com o ebola, que é uma doença infecciosa. Vamos tentar entender, então, o problema nessa região. Como é que ele acontece? A OMS ela vai enviar os recursos financeiros e médicos para tratar os problemas relativos ao ebola na República Democrática do Congo, que no caso são só duas regiões que estão aí assinaladas em vermelho e nessa cor mais avermelhada ali que se assemelha ali ao marrom, né? Eu não sei como é que vai estar aparecendo para vocês no vídeo aí, mas é uma cor mais avermelhada aí. São as províncias do leste do país que sofrem com o problema do ebola, né? E vão receber esses recursos médicos financeiros.
O ebola, então, ele começa a se alastrar para várias regiões, necessitando de ações médicas urgentes, para que eles fiquem confinados somente nessas duas regiões, né, e que esteja devidamente tratado. O que acontece? A República Democrática do Congo recebe, então, da OMS ajuda através de organizações parceiras, né, que vão montar hospitais de campanha, laboratórios, né, e fazem campanhas para conscientizar a população sobre esses riscos, né. Isso tudo é só um exemplo. Na América Latina vai atuar uma outra organização, no Oriente Médio atua mais outra, né? Mas isso daqui é só um exemplo para poder ilustrar a atuação da ONU. Bem, demorou um pouquinho para montar a apresentaçãozinha aí, né? Fazer as gravações, mas é o seguinte, pessoal, é preciso entender o que são as regiões da ONU e a importância de fazer o estudo delas, né? Justamente para vocês poderem entender como é que se dá as dinâmicas dos problemas sociais, os conflitos presentes em cada uma das regiões, né? Como nós veremos em breve, né, a questão do choque das civilizações, vocês vão acabar vendo que esses problemas eles são força motriz para impulsionar os conflitos mais extremados nessas regiões, né? E quando a gente começar a estudar, por exemplo, o Oriente Médio, né, vocês vão ver que os conflitos étnicos religiosos, né, eles vão, por exemplo, acabar imperando, né, na atenção que a ONU tem que dar a essa região. Aqui na América Latina, né, o problema são as chamadas intervenções políticas, né, que são feitas de maneira errônea por toda a história, né? Antes, por conta do conflito Estados Unidos versus União Soviética, capitalismo versus socialismo, né? Mas perdurou depois que os Estados Unidos foram fazer intervenções erradas no Haiti, fez intervenções erradas na Venezuela, fez intervenções erradas inclusive no Brasil, né? Fez intervenções erradas na Nicarágua, El Salvador, a política dos contras, etc e tal, né? Mas na África vocês vão ver que esses problemas que você vai tendo de ordem econômica, étnica, religiosa e tal, eles são ao mesmo tempo pano de fundo e ao mesmo tempo força motriz para deflagrar novos conflitos, né? E um conflito acaba por suceder o outro. República Democrática do Congo, você acaba de pacificar o oeste do país, o leste do país entra em conflito. Pacifica o leste do país, o sul do país entra em conflito. Quando não por forças presentes dentro do país, forças externas ao país acabam levando à deflagração de conflitos. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês possam estar entendendo essa dinâmica. Pessoal, dúvidas, por favor, postem no grupo, postem dentro da sala virtual, tá certo? Vou deixar exercícios para vocês fazerem em breve, tá? E quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato com o professor Bruno, tá certo? Então, pessoal, até a próxima e boa noite, porque agora estou encerrando à 00:30 essa aula, tá? Até mais.